Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, aqui na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Desta vez, o nosso convidado de hoje é Pedro Henriques, jogador de futebol. Temos aqui, eu tinha toda uma introdução preparada, quando de repente o Pedro chega antes da hora e tropeça em mim, que estava lá fora, aqui à porta, com o Rodrigo Edes Carvalho, pivô da SIC, e de repente o Pedro é que se lembra de uma história extraordinária. E pronto, e começamos por aqui, é que no fundo é começar pelo início da carreira. Sim, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado nós. Sim, eu tenho uma memória de quando era miúdo, estava no Benfica, tinha 16 anos, portanto já passou algum tempo, e nós tínhamos um jogo em casa, no Estádio da Luz, contra o Sporting, portanto era um derby cheio, não foi o estádio principal, no campo 3, era onde nós jogávamos, os juvenis, e ganhámos 2-0, fomos campeões, e lembro-me da peça na RTP, quem fez a peça foi o Rodrigo. Não me esqueci disso, e foi isso que lhe disse. Grande coincidência. Ele deu-me algumas dicas para tentar ser um melhor profissional na minha área, foi. e para estar atento a algumas derrapagens que andam por aí. É verdade, derrapagens linguísticas, é verdade. E que equipa era essa de Benfica? Campeã nacional? Tenho agora os meus colegas desse ano, dessa equipa, houve muito poucos que conseguiram chegar a profissionais, ou seja, com por exemplo, com a primeira divisão, Sim. a Primeira Liga, a primeira divisão. O Rogério Matias, que agora é diretor desportivo do Vitória, e o Nuno Afonso, não nesse caso, porque agora ele é especialista em pádel da Sport TV, mas era uma equipa de muitos jogadores de grande qualidade. Aliás, a seleção nacional, eu diria que 8 jogadores eram do Benfica. Essa seleção desses jogadores também tinha o Sérgio Conceição também, entre outros, Okay. mas normalmente o Benfica, tal como agora, já na altura o Benfica, o Sporting, claro, e o Porto tinham a maior parte, mas nesse ano uma boa parte dos jogadores eram do Benfica. E quem eram os avançados dessa equipa? Era o Adriano, era do meu bairro, chegou a jogar no Portimonense, pelo menos, algumas épocas, não estava o Portimonense na primeira divisão. Adriano, tínhamos o Figueiredo, a quem chamávamos Garrincha, mas só porque tinha as pernas arqueadas. Ok. Ver se me lembrava de mais alguém. Tínhamos jogadores de grande qualidade, no meio campo, na baliza. E o treinador quem é que era? Era o Arnaldo Cunha, que é coordenador, não sei se ainda é coordenador da Federação, e o João Silva, que ainda é, há uns anos, não sei se ainda está ou não no Benfica. Normalmente havia sempre era uma dupla no Benfica na formação. Lembro que nos iniciados, que eu não fiz iniciados no Benfica, fiz no Belenenses, que era o Bastos Lopes e o Rui Oliveira. Nos juvenis era o Arnaldo Cunha, o João Santos, estava a trocar o nome, já estava a rebatizá-lo, João Santos. E nos júniores era o Nené e o Zé Henriques. Sim. O Zé Gato, não é? O Zé Gato, sim. O Nené preparava de facto. Acho que hoje em dia ainda faria muita falta ter um treinador como o Nené nos júniores de várias equipas. Porquê? Porque ele preparava muito bem os jogadores para se deixarem daquelas mariquices, daquelas de equipa grande de proteção e de craques, e preparava de facto os jogadores. Já havia multas, o que ia à frente nos atrasos tinha que treinar com uma camisola amarela do guarda-redes, já cada um levava-se o cestinho, como agora, levava o cestinho com as águas, aquilo era nos júniores. E preparava muito bem, era pouco dado a brincadeiras, sei lá, se havia aqueles jogadores, ele avisava logo: olha, essas botas não têm condições, o campo está molhado, vais de borracha. Se houvesse jogadores que quisessem depois mudar, ele disse, não, muda, mas fica já aí, já não entras, ficas fora e entra outro. Levava aquilo muito a sério. Eu aprendi com ele também, eu jogava sempre pitões de alumínio, cheguei a jogar até no pelado, pitões de alumínio. Porque era miúdo, eu júnior primeiro ano já jogava na equipa de júniores de segundo ano do Benfica e não podia facilitar, e portanto eu sabia que ele gostava que eu jogasse de alumínio e era de alumínio. Isso é que ano? Quando são campeões nacionais? É de juvenis 90 ou 91. Okay. É 90, talvez 90, 91 de juvenis. Depois perdemos 2 anos no campeonato de júniores. Um ganha o Sporting, o outro acho que ganha o Porto. Na altura não havia VAR e o futebol era um bocadinho mais. Se agora acham que há coisas estranhas no futebol, era. Se tivessem. A malta que se lembrar dos anos 90. Sim, claro, eu lembro-me. E pronto, já. Mas a camada dos homens também? Sim. Raspava tudo. Era dos infantis até aos séniores. E os veteranos não sei. Se calhar.
Se calhar. Tu falaste de 91, depois deste o salto de 2 anos, que é quando Portugal vai ao Mundial da Austrália. Sim, eu vou E tu vais a esse. Sim, eu era juvenil, eu era mais novo, havíamos vários, o Nuno Afonso também, o Bambo, éramos júniores ainda, os outros já eram séniores, portanto era sub-20. Eu faço esse campeonato do mundo e quando venho vou fazer o campeonato europeu de júniores pela minha seleção do meu ano. Ok. Mas foi na altura difícil, porque foi na troca do Carlos Queiroz sai da nossa seleção, de juvenis, era com o Carlos Queiroz ainda, e passa a ser o dos séniores, passa para a seleção A. Sim, verdade. E então tudo aquilo ficou bastante desorganizado. Eu já não me lembro se nessa altura o Queiroz sai mesmo da federação ou se vai para os séniores. De tal forma, era o Agostinho Oliveira. Nós depois, com o Agostinho Oliveira, na Alemanha, somos vice-campeões europeus. Que é o tal europeu em que ganham 4-0 a Alemanha. Sim, damos 4 logo na abertura. Foi um jogo de abertura? Foi. Pumba, levaram logo um cabaz. E que Alemanha era essa? Tinha alguém conhecido? E não me lembro. Tinha um grandalhão, depois jogou no Bayern Munique com ponta de lança. Eu sou muito fraquinho nos nomes. Mas jogou a um grande nível ele. Eu lembro daquela meia-final com a Inglaterra, penaltis, 12-11. Sim, eu marquei 2 vezes. Foi. Marquei a primeira. Teve que dar a volta, sim, claro. marquei a primeira da Navarra e a segunda fui lá outra vez e fiz gol. Mas foi de facto O primeiro foi na Barra. Sério? Falhei. E Falhaste? fui à segunda. Na segunda. E como é que estavas? Na segunda vez? Eu batia sempre igual, chegava lá e me mandava um cacete. E eles tiveram sorte e eu tive azar que acertei na barra, mas a segunda já não acertei na barra. 12-11 esses penaltis, foi uma maratona do cara. Depois na final perdemos com a Turquia, gol morte súbita, na altura. Era o nome, porque o gol de ouro não fazia jus à... Sim, verdade. Que nós massacrámos os turcos, massacrámos futebolisticamente, obviamente. Claro. Falhámos muitos golos. Eles depois num livro, numa falta que eu faço, num livro no lado do Costinha, eles acabam por fazer golo e pronto, e assim foi. Perdemos e depois damos a apanhar essa Alemanha que tínhamos dado 4 no Mundial. Só que nós chegámos muito em cima da competição, portanto a Austrália é logo ali ao lado, enquanto as outras seleções foram, sei lá, com 3 semanas antes ou para se adaptarem ao fuso horário. Claro. Nós chegámos e andávamos a dormir. Nós chegámos, foi uma semana antes. Quando estávamos adaptados, estávamos a vir embora. Fisicamente rastos. Eu acordava, eu e os outros acordávamos de noite, a meio da noite, sem sono, cheios de fome e tudo fechado à procura de comida. Tivemos muita dificuldade, foi super mal organizado. Nessa altura a federação não era o que é hoje, obviamente. E pronto, tínhamos perdido o nosso melhor jogador, que era o Kennedy, tinha tido uma lesão no joelho e não jogou, não foi. E faltou-nos qualidade e organização dentro, mas fundamentalmente fora do campo. Tu jogaste os 3? Sim. A lateral esquerda? A lateral esquerda, sempre, sim. Fisicamente estávamos com muita dificuldade, que era um calor tremendo, muita umidade, e os outros passavam por cima de nós. E pronto, e assim foi. Jogámos com o Gana depois, Jesus. Eu batia neles e nem mexiam. eram muito fortes fisicamente e nós estávamos muito, muito mal. E viemos embora, uma laviada com 3 derrotas, depois perdemos com o Uruguai também, mas nunca foi a Alemanha, não sei, foi 1-0, talvez, já não me lembro. Não foi o Janker o gol da Alemanha, não? É esse, o grandalhão, é esse ponta de lança. Sim, era esse tanque. E foi no último minuto? Sim, que a bola bate no peito do Andrade, e depois sobra, é assim um gol meio aos trambolhões. Depois com o Uruguai, com o Gana perdemos 6 pontos, com o Uruguai podíamos ter tido outro resultado, eu não sei se ficou 2-1, mas nós não funcionámos bem. E depois eu voltei. Portugal só marcou um gol, que foi o gol do Bambo. Em 3 jogos deve ter sido esse com o Uruguai, talvez. Uruguai, sim. Acho que sim. Depois tinha o Porfírio na equipa. Tinha, Porfírio com aquelas coisas dele do bato, aquelas marcas aqui de tinta e pronto, coisas que com o Carlos Queiroz aquilo não aconteceria. Mas, porque eles tinham eliminação na altura, nós não estávamos habituados. A eliminação era na pala, sei lá, do rugby. Sim. E portanto aquilo fazia um bocado de confusão quando tu levantas a cabeça para ver a bola e porque os jogos eram à noite por causa do calor. E mesmo assim estava calor à noite? Muito umidade, muita umidade, era muito difícil. E pronto, depois voltámos, eu voltei, fiz alguns jogos do Campeonato de Júniores no Benfica e no fim eu e os meus colegas vamos para o Campeonato de Júniores em Inglaterra. Acho que é em Inglaterra esse Campeonato de Júniores, mas não fizemos uma boa campanha, nem sei se passámos a fase de grupos dessa vez. Não correu bem, a Inglaterra ganhou o campeonato, e a Inglaterra sim, tinha
Eu já não me lembro do nome deles, mas tinha uma série deles que depois vieram a dar craques. Ok. Eu estive a ver o teu currículo na Seleção Nacional e tinhas lá um golo à União Soviética. E eu, União Soviética, maravilha. Nem me lembro. Não? Eu lembro-me de uma eliminatória com eles, que ganhámos cá, eu acho que 2-0, 1-0. E eu não sei se é esse jogo. O jogo que fala é 2-1, vitória. Marcas tu e o Porfírio aos 16 e aos 18. É assim, aos 14 Mas aos 18. isso deve ter sido um torneio. Particular. Sim, Ok. deve ter sido um torneio. Foi em Israel. Aquele O torneio de final de Israel, ano, não é? sim. É. Tenho duas ou três coisas míticas no torneio de Israel, que era no Natal. Era, é verdade. Depois, entretanto, houve a tal guerra e deixámos de ir. Lembro-me de termos um golo que eu salvei, não sei hoje, aliás, ninguém sabe como, e às vezes falo com o Nuno Afonso sobre isso, que era, nós estávamos a levar um massacre, já não sei de quem, porque nós tínhamos às vezes, ganhávamos muito, a maior parte, ganhávamos quase sempre, mas às vezes levávamos uns massacres, mas chegávamos lá, fazíamos um golo e ganhávamos. E há um remate, o campo é encharcado, não sei, eu acho que era uma equipa, não sei se era Escócia, era uma equipa assim, e eles rematam a bola, o Costinha, o guarda-redes, que era do Boa Vista e do Sporting, atira-se a bola, passa-lhe por cima e fica em cima da linha de golo, na lama. Que parada! E eles vêm lançados, e eu também. E eu dei um pontapé na bola para tirar a bola dali. Ela foi para canto, ora, estava em cima da linha, eu não sei como é que a bola foi para canto. Eu sei que tirei a bola e que ela foi para canto. Mas como é que a bola foi para ali? E a verdade é que a bola não entrou e nós ganhámos o jogo. E ganhámos o torneio. E não me lembro. Lembro-me de ter feito gols na seleção, feito um gol ao Luxemburgo. Foi, ao Luxemburgo foi uma goleada. Driblei uma série deles. Foi? Eles vinham sair para fora de jogo. Estavam um bocadinho distraídos. Eu fui contornando e fiz golo. Ao México também, se não me engano. Sim, ao México. Isso foi num torneio das Astúrias, talvez. Espanha, foi verdade. Agora também estou. Mas levámos chocolate dos mexicanos. O meu primeiro torneio na seleção é na Venezuela, logo. Bem, apanhámos Brasil, Equador. Levávamos sempre chocolate, mas ganhámos o torneio. Eles punham-nos no meio, Jesus, aquilo era terrível, mas acabámos por ganhar. Também vi um gol teu, li e não sabia, porque de repente vi lá um jogo, um gol, numa época do Benfica. Um jogo, um gol, ganha a pontaria. Talvez foi com o a taça. Marinhense. Sim, com o Artur Jorge. Foi. E eu tinha feito o segundo, o Artur Jorge deu-me uma dura, porque eu já tinha feito um gol. E podia ter feito o segundo, mas que ofereci o golo ao Canigia. E ele disse, então não, porque é que não marcaste o golo? Então, mas ele estava melhor, mas podias ter feito o golo. Pronto, da próxima, mas não houve próxima. Ele não apostava em mim. Pois foi, um jogo, um golo e uma assistência. Agora estou a ver no 00.pt, não é? Estou a ver essa indicação. Eu sempre fui muito generoso. E como é que foi o teu golo já agora? Não me recordo, lembro que uma combinação e entrei pela esquerda e que rematei, mas não tenho memória. Eu tenho uma memória que não chega sequer. A minha memória ao pé da tua é tipo Vilas Boas, Pinto da Costa, agora nas eleições, é uma diferença muito grande. Isso era uma equipa, já agora falamos dessa equipa, Canigia. Sim. Como é que era o Canigia? Eu só apanhei, o Canigia veio para cá, o Canigia é um jogador sensacional, mas tinha assim, era um bocadinho intermitente. Okay. E a nossa equipa, na verdade, não funcionava muito bem. Mas futebol tinha não jogadores ou não? Tinha. E o Canigia só apanhei, só houve um treino que eu tenha dito, este é o Canigia. Ainda por cima foi que eu estava do meu lado. Ai, o que eu corri atrás dele, o homem parecia que ia numa moto destas elétricas. Começava a deslizar e eu ia atrás dele, mas ele era muito porreiro, era um jogador extraordinário. Sim, mas era simpático? Era estrela? Não, era... As estrelas dessa altura não eram como agora. Eu acho que ele era... Eu vestia sempre Versace, tudo preto e t-shirt branca, acho que ele vestia tudo igual. Tomava banho de uma forma muito estranha, que ele tinha aquele cabelo um bocado esquisito. E ele, parecia que fugia da água a tomar banho para não molhar o cabelo. Okay. Lembro dessas curiosidades, mas lembro de ser um grande jogador, mas tínhamos vários. Aliás, eu apanho o meu primeiro ano no Benfica, o meu primeiro ano como sénior, que sai dos júniores para o sénior, é o 93-94. A equipa do Benfica era... Aquilo parecia que eu estava numa consola, que não havia. E todos os dias para mim aquilo era uma maravilha. Isaías. Olha, Dona Baliza, Silvino, Neno, depois era Abel Xavier, Abel Silva, Veloso, Mozart, Helder, William,
Nuno Afonso, eu, o Kennedy, Schwartz, Hernani, Kulkov, Mostovoi, Juran, Rui Costa, Paneira, Isaías, Rui Águas, O Ailton, não é? Ailton, espetacular, muito não é? bom. Bom jogador. Não sei se falei já João Pinto, se calhar esqueci, deixei-o para o fim. Se calhar é melhor não me esquecer do melhor jogador. Fizeste bem. Para o fim é bom. E era extraordinária. É uma equipa de grande qualidade. E depois, quando acaba essa época, o Manuel Damasio e os seus conselheiros entenderam por bem fazer uma revolução e arrebentaram com aquilo tudo. Yeah. Até, foi de tal forma cortar quase a cabeça da cobra, entre aspas, que o Benfica acho que só se voltou a reerguer. Houve aquele título do Trapattoni, Em 2005. quando o Vieira pega depois, e vê lá o tempo que passou. Porque conseguiram destruir uma equipa, não logo no primeiro ano, Sim. de 94, 95 ainda estavam, mas o 95, 96 já foram quase todos. E não se ganha a Taça de Portugal, que é de Very Light, Sim, não é do Estavas Very lá? Light. Eu estava no Jamor, eu tinha feito ruptura do cruzado. Esse ano é com o Mário Wilson. O Mário Wilson é que aposta verdadeiramente em mim e que me coloca a jogar, mas eu fiz talvez meia volta. Não foi bem meia volta, porque eu não comecei a jogar no início. Apanhei ali um bocado em Braga, o meu primeiro jogo, que é uma imagem curiosa, que nós estamos a ganhar, acho que estamos a ganhar 1-0, eles fazem 1 e depois o 2-1 é um penalti sobre mim, que eu vou, finjo que cruzo, puxo para dentro e já não me lembro se era o Zé Nuno, era um jogador do Braga, quando fez, arrastou o pé e deu uma porrada, o árbitro de penalti. E ele a dizer que não tinha tocado, e eu faço o gesto de pegar no pau, que olha, tens que me dar com um pau para ser penalti. E ganhámos esse jogo. Depois joguei sempre, as coisas correram bem, e depois no jogo em casa com o Braga, portanto, uma volta depois, acho que era Chico Silva, um careca, faz-me uma entrada por trás e traça-me as pernas e fiz ruptura do cruzado, contusão óssea, meniscos, foi tudo. Tive 4 meses e qualquer coisa sem jogar. E foste já amor de muletas? Ou Fui, normal? tinha sido operado, já fui de muletas, fiquei ali à boca daquela escadinha do túnel. Sim. Portanto, nós Very Light caiu e... quem passou por cima de nós e depois deve a atirarem coisas para nós, como se fôssemos nós os culpados de ter atirado o Very Light. E foi nessa baliza. Nós estávamos todos aí. Isso é uma equipa com Perradome, Mauro Eiras, Mauro Aires, Ricardo Gomes, Valdo. Valdo, João Pinto, numa fase inicial Donizete, mas depois já não estava, porque é com o Otto Ori. Não sei se o Donizete é desse ano. É possível. Marcelo, Mauro Aires, Bruno Queires. o Bruno, joga. sim, o Bruno, sim. Joga nesse O dia. Bruno também começou a jogar um bocadinho depois de mim e continuou até ao fim, depois vai para o Salta de Vigo. Mas ainda fico, eu depois ainda faço mais um ano, mas essa equipa era boa também. Era Tinha o boa. Calado, Calado também joga, sim. Ilievo, Panduru, não sei se o Ilievo e o Panduru acho que também ainda estão nessa altura. Mas Na ganhámos final, bem. não me lembro de os ver. Na final não Na jogaram. final não me lembro Não, de eles os ver. não eram titulares. Pois. Normalmente o meio campo era o Paulo Bento, o Jaquim. Exatamente. Paulo Bento, Bento. o Calado. O Calado jogava lateral direito Bruno ou o Marinho, Tá mas bem. jogava Então- lateral então direito. Calado. No Benfica É. o Calado não Pois. era médio. Pois é, Era tens o razão. Bruno, o Valdo e o Paulo Bento. Talvez eu quando antes de me lesionar jogava eu atrás e o Dimas à frente. Depois o Dimas voltou outra vez para trás, passou a jogar o Kennedy à frente. O Kennedy joga e é o número 9 Sim. nesse dia. Número 9. É o 9. 10 é o Valdo, João Pinto é o 8. O 11 não me lembro. O 11 é o Mauro Eiras. É o que Sim, marca o primeiro gol. faz o gol, depois dá aqueles saltos. Faz muitos mortais. Isso foi uma memória também extraordinária, apesar de eu estar um bocado traumatizado com a situação. E depois falho outra final a seguir também por uma lesão no joelho. Com a Boa Vista de Mário Reis. Sim. Eu lesiono-me antes de ir às Antas, o Benfica. Quer dizer, eu tinha-me lesionado em casa com o Sporting, com o Sapinto, um duelo com o Sapinto, senti uma dor no joelho, fiquei com uma lesão meniscal ligeira, mas andava todo ligado e não treinava os dias todos. Mas o Manuel já preferia pôr-me a mim a jogar, tinha um Adroí também, mas ele preferia a jogar amarrado, era a escolha e eu queria, ninguém me obrigou. Claro. E depois íamos jogar às Antas, um jogo para o campeonato, e fazemos um treino no hotel de manhã com ténis na relva, e eu, como pensava que era só passeio, não liguei o joelho, não fizeram aquela ligadura funcional, para a bola no peito, quando vou arrancar o pé foge, tal. Lá foi o resto do menisco, fiquei com a perna dobrada, já não vim para baixo, para ser operado outra vez, falhei outra final,
outra operação ao joelho, e essa perdemos com o Boa Vista. Foi. E depois, no fim dessa época, porque eu tinha sido operado e era 15 dias depois, talvez, a final da taça. Não sei se era a última ou penúltima jornada nas Antas, e eu tentei fazer recuperação para jogar a final, só não me sentia em condições, não dava, aquilo ainda estava muito verde, e não joguei, e depois disso fui dispensado. Passei de indiscutível para dispensado assim, em 3 tempos, e pronto, isso acaba a minha história no Benfica. É Assim. dispensado, lesionado, é isso? Sim. E não me foi permitida recuperar. Imagina, depois começa a época e o Manuel José proíbe, mas foi a informação do posto médico, que eu faça tratamento lá, no Estádio da Luz. Portanto, eu tinha que andar às escondidas. Eles ligavam-me, eu chegava, ficava à espera. Felizmente não havia agora, a comunicação social não fazia esta cobertura toda, senão eu era logo apanhado. Claro. Ligavam-me, podes vir, eu fazia o tratamento. E depois tinha que sair antes da equipa voltar para o balneário, porque o senhor não queria. Mas talvez falaste com o Manuel José sobre isso. Portanto, não sabes se foi ele. Estou a perguntar, porque às vezes há muita sim, é verdade. Que diz que é aquele e... Sim, se calhar não foi ele. Se calhar não foi ele, bem lembrado. Mas já prescreveu. Sim. Okay. E pronto, e foi assim. Já agora vou recuar, porque falaste em 3 figuras inimitáveis, que são os russos, não é? Como é que eles eram? Eram loucos. Eram extraordinários jogadores. Não, por acaso queria saber socialmente, porque jogadores eu sei que todos, cada um tinha a sua característica fora de normal boa. Sim. Mas talvez devia ser um gênio com a bola no pé. Havia um problema. Nós fazíamos jogos reduzidos. Nessa altura, o Jorge Castelo era o preparador físico. Portanto, nós tínhamos treino de qualidade, treino metódico. Era há muito tempo, mas era. E fazíamos jogos reduzidos. E eu lembro quando ficava na equipa deles, só tocavas na bola para defender, porque eles a atacar jogavam entre os 3 e jogavam muito, portanto a probabilidade de ganhares era grande. O Yuran meio louco, fazia aquelas cenas tipo de aquecer o termómetro para dizer que tinha febre, para não lhe apetecia, tinha uma noite, ter eventualmente uma noite difícil. O Kulkov era o mais difícil, era o mais calado, assim. Enigmático, é? Sim, mas era entre aspas o mais perigoso. E o Mostava era miúdo, era mais miúdo, era super talentoso, também não tinha muitas oportunidades, que a equipa era extraordinária, não era fácil de jogar. Sim. Lembro-me de uma brincadeira de mau gosto. No balneário nós tínhamos pareciam uns aquáriozinhos de água e de aquela bebida energética. Então o Yuran estava no posto médico e eles a malta meteu toda, eu não meti, meteram copos com água gelada por cima do cacife do Yuran. E depois quando ele volta, eram com a meia a tentar, ele não viu que estavam lá os copos, a tentar acertar no copo, o copo caía em cima dele. Ele não conseguiu acertar e eu, miúdo, esperto, pego na meia, o copo cai em cima dele. E eu estava sentado ao lado do Mozart. E ele ficou louco, doido. E o Kulkov viu e disse-lhe, olha, foi o miúdo. Ele levanta-se bem direito a mim e disse, olha, vou ficar aqui partido ao meio. Mas o Mozart levantou-se, vai-te sentar. E pronto, não aconteceu nada com o Mozart, foi o meu guarda-costas. Mas o Mozart disse, olha, miúdo, vens para aqui para o meu lado, não é para fazer essas brincadeiras. Okay, claro. E pronto. E era o líder, o Mozart? Era. É impressionante. E tu eras miúdo. Portanto, eu tinha 18 anos. Ver aquilo à tua frente devia ser... Sim, para mim treinar era espetacular. O Isaías treinava cheio de plásticos, aquela película e impermeável para transpirar, porque ele gostava de comer. Aparentemente sim. Mas eram coisas extraordinárias. Os almoços de equipa eram coisas míticas no Barbas. Era sempre no Barbas. Os almoços de equipa pareciam casamentos. Aquilo era loucura. Os adeptos todos cá fora. Imagina agora não dá. Era uma coisa impossível. Mentalidade, não é? E o que se comia e bebia, eu ficava assim, bem. E tu tinhas 18 anos lá no meio. 18 anos. Eu nessa altura não bebia vinho, felizmente. Só comecei a beber mais tarde. Mas era espetacular. Que era mais sair da casca dessa equipa do Benfica? Sair da casca... não? Era uma data. Sair da casca, o que é isso, sair da casca? Divertido, generoso, divertido era o Neno. Eu lembro-me de uma coisa que agora se calhar seria... Hoje como estão as coisas, ninguém pode falar de nada. E eu lembro de uma brincadeira que o Neno fazia com a Ailton, os dois. E nós tínhamos uma mesa, olha, parecida com esta, em cinzenta, mas retangular e mais comprida do que esta que estamos aqui. E ele punha-se os dois, todos nus, com espuma do banho, em cima da mesa em que o Neno era o Tarzan e o Ailton era a Chita. Opa, aquilo era...
Os dois a fazerem essa brincadeira e era engraçado. Lembro também do Nelo, antes não, depois disso, Sim. que vestia sempre roupa Versace, mas acho que ele escolhia a roupa mais feia que a Versace tinha. A roupa dele todos os dias e ficava pendurada, cá não sei se ainda há esse costume, pendurar a roupa assim, num cabide, No cabide, sim. a roupa que aparentemente para o grupo está um bocadinho deslocada, e eu lembro do Nelo, ele depois dizia, pá, mas isto é Versace, ok, é Versace, mas é feio. Mas essa brincadeira do Neno, sim, o Neno e o Ailton andavam sempre a brincar os dois. Qual é que é a diferença de liderança entre o Mozart e o Ricardo Gomes? Eu não os apanhei juntos, apanhei Pois, primeiro claro, o Mozart claro, e depois sei. o Ricardo. Eu com o Ricardo já não era miúdo, mas não era tão miúdo. Eu com o Ricardo joguei, com o Mozart treinei. Ok. Portanto é diferente. O Ricardo dizia-me coisas que era importante para nós, porque ele era o central que apanhava do lado esquerdo, ele apanhava comigo, e eu estava habituado sempre na formação, que eu sempre fui lateral. Eu tinha uma admiração pelo Mozart, até porque ele tinha os carros, eu adorava carros. Carros? Eu quando Não era... sabia. tinha carros, Não na sabia. altura M3, tinha o 851 BMW, que ele parecia um Ferrari. Depois teve o Porsche, ainda tem, deve ter. E eu pôs almoços de equipa, não ia com o meu carro e queria ir sempre com o Mozart, mas apanhava cada susto de morte que ele a conduzir, era loucura. Mas com o Ricardo, por exemplo, um lateral aprende sempre, ou quase sempre, era assim, a levar sempre o extremo para fora, para a linha, nunca para dentro, para fora, para fora. E o Ricardo dizia, ele chegava ao pé de mim, havia muito isso. Chegava ao pé de mim e dizia, Pedro, manda para dentro. Se ele vem para dentro, eu como logo aqui. Se tu deixas ir para a linha, se ele cruza, eu tenho que fazer um pique lá para trás. E é mais difícil. E eu fazia o que ele me pedia. Lançamentos, por exemplo, havia muitos jogos de aperto nesse ano. Nós vezes íamos jogar, sei lá, Felgueiras e esses campos assim mais difíceis de jogar. E estava a acabar, lançamento de lateral perto da nossa área. Agora, meter na frente, ele dizia só não, mete aqui no peito, abria assim os braços, ninguém entrava ali, né? Eu mandava no peito dele, batia, lá metia a bola, e ele já com muitas dificuldades no joelho, que ele não dobrava e esticava tudo. Mas era impressionante, tinha um jogo de cabeça extraordinário, e tinha grande qualidade, era mais low profile. Claro, sim. Sim. É o que ele transmite, Sim, não é? sim, A ideia sim. é essa. E guarda-redes de Neno e Silvino, que tal? Diferentes. O melhor que eu apanhei, perdão, um nível Porquê? espetacular. Perfeição. Imagina, pegares agora num bocadinho de cada guarda-redes que estão aqui, isto é 90 e tal. Ele tinha um jogo de pés ao nível do Diogo Costa. Era? Ele que trivela com um pé e com o outro, metia a bola onde queria. E era muito exigente. Tempo no aquecimento queria um canhoto e um destro para fazer os cruzamentos. E eu, por exemplo, imagina, eu era convocado, ficava de fora, mas ele queria, não, eu quero o Pedro a dar-me o aquecimento. Eu ficava doido. Às vezes até houve uma vez que até tomei banho rápido e vesti-me, não, agora já estou pronto. Estava com azia. Lembro-me que ele tinha os olhos azuis, nós dizíamos que era um barracão com piscina, porque ele não era bonito, mas tinha os olhos bonitos. E então apareceu com umas lentes de contacto escuras por causa do sol, ia testar. Ele com os olhos pretos parecia um peixe. Mas não, aquilo não pegou, ele não gostou. Tinha um treinador que trouxe com ele, o Luciano Nutt, já com técnicas de treino muito boas, e ele era um guarda-redes perfeito, completo, cruzamentos dentro dos postos, com os pés, perfeito. O Neno e o Silvinho, de outra geração de guarda-redes, também muita rivalidade, bons guarda-redes, obviamente. Eu ainda apanhei o Silvinho em Setúbal, que eu a primeira vez estou emprestado, depois desse primeiro ano, não jogava, e pedi ao Dr. Jorge se eu queria jogar, e fui para Setúbal. E fui jogar em Setúbal com o Nunes, Silvino, Hernani, Abel Silva, o Dino Furacão, Jorge Andrade, que era do Marítimo, Sérgio Araújo, aquela equipa que tinha goleado o Benfica. 5-2, não é? Sim, no Bonfim. As tardes míticas do Bonfim. Exato. E Valdo, já agora? O Valdo, o Valdo também. O Valdo era uma garantia que estavas aflito, jogavas no Valdo. O Valdo jogava mais do meu lado, para mim era bom, era ótimo, maravilhoso. Uma qualidade impressionante, ele não perdia a bola. E ainda agora estive com o Assan em Faro, porque ele foi homenageado, fez 99 gols pelo Farense. E estávamos a falar do Benfica, o Benfica ia jogar, Farense-Benfica agora, há 2 semanas, e eu pego no telemóvel e abro o jogo, Farense 1, Benfica 3, e disse, eu chamava-lhe Marrocani, nós chamávamos em brincar.
E mostra-lhe o jogo, que é um jogo em que ele falha um penalti. E o batedor de penaltis era o Valdo. E o Mário Wilson, ao penalti, o Hassan regressa à farca, agarra na bola para bater o penalti e o Valdo não ia fazer fita. E então o Mário Wilson, eu não estava no banco, eu estava a jogar, mas a malta do banco conta a história, que era a loucura, que era o Mário Wilson com aquele vozeirão dele: é o Valdo, é o Valdo, é o Valdo. E o Hassan nada, pegou na bola, deu-lhe com o calcanhar, o refai e Tumba defendeu. E o Mário Wilson vira-se para o banco e diz: eu disse que era o Valdo, vocês ouviram ou não ouviram? E tivemos a partilhar essa história engraçada do Hassan no tal jogo em Faro. Isto a propósito, entretanto já me despistei, já não sei. Não, era do Valdo, não é? Eu perguntei No pelo Valdo, lembro-me também de ver o Manuel José querer ensinar o Valdo a bater livres, quando eu estava a recuperar, a correr à volta, por causa da lesão do joelho na segunda. E o Valdo a olhar pacientemente para ele, mas tinha uma qualidade técnica impressionante. Ele segurava a bola como ninguém. Tu estavas aflito, jogas no Valdo e ficas com a bola. Nem era preciso aquele toca e sai para dar linhas de passe do Guardiola. Com o Valdo não, dás a bola e pronto. Ou fazem falta, porque ele cobria a bola. Sim. Era extraordinário. E o João Vieira Pinto, pouco mais à frente. O João foi o jogador mais fantástico com que eu já joguei. E o João tinha tiques de Messi. Ele jogava bem de cabeça, rematava com os dois pés, bem, driblava, tinha uma capacidade física impressionante. Portanto, é um jogador super completo. E viu-se o que ele fez em Portugal, foi extraordinário. Um menino de ouro. Exatamente, um menino de ouro. Tu estavas a falar da tua experiência no Benfica com alguns treinadores, Manuel José, Mário Wilson, apanhaste Paulo o Tony Autuori. Tony é o primeiro, Tony Josualdo. Tony Josualdo, Paulo Autuori. O que é que se bebe dessa gente toda? Sabes que não bebi muito. Apanhei o Artur Jorge também, em 2 períodos, no Benfica e depois na Académica de Coimbra. Já no fim da minha carreira. Ele e o Raul Águas? Sim, o Raul Águas, que me chamava sempre Paulo Henrique. E eu, Pedro, mister. Sim, desculpa. A terceira deixei. A malta ria-se, pronto. O Paulo Henrique, pronto, ok. O futebol era diferente. E eu vou dizer isto porque está muito na moda ao contrário. Os brasileiros vão ficar contentes. Os treinadores com quem eu gostei mais, porque o Tony e o Josualdo eu apanhei só um ano. Okay. Foi o Paulo Autuori. A metodologia e a forma como queriam jogar. O Marinho Pérez, no Belenenses. Apanhaste no Belenenses. E o Abel Braga no Vitória de Setúbal. Apesar da equipa termos descido nesse ano, eu cheguei já lá muito tarde, a ideia de jogo e o treino, se tivesse estes 3 treinadores, por exemplo, ao nível do treino em relação ao Artur Jorge e ao Manuel José, os treinadores portugueses, estavam muito à frente. Entretanto, nós galgámos e fomos por aí afora, e eles acho que ficaram um bocadinho lá atrás, não todos, têm treinadores de grande qualidade, obviamente, mas sim, o Autuori com a preocupação muito boa de gerir os jogadores que jogavam e os que não jogavam, teve paciência comigo quando eu estava a voltar de lesão, me dizia: Pedro, é difícil para ti, tu tens que fazer um trabalho adicional de explosão, de velocidade, porque é normal que tenhas perdido alguma noção. E ficava a fazer um treino com o preparador físico, e depois voltei a jogar com o Paulo Autuori, e depois o Mário Wilson que assume, na saída do... Exatamente. E é a partir daí que eu começo a jogar no Benfica como titular, a aposta do Mário Wilson. E que tal era o terceiro anel? Exigente? Sim, exigente, mas nunca senti, não havia estas poucas vergonhas que há agora. Eram adeptos de verdade. Sim, porque isto que acontece agora acontece no Benfica, acontece no Porto, acontece no Sporting. Isto não é nada. Isto é uma pouca... E porque envergonha o clube, não é? Os jogadores olham para aquilo e pronto, os jogadores e fecham-se. Estão habituados a fechar-se dentro da sua bolha, sim. Mas é uma vergonha para os clubes. E nós é que amamos, o clube é nosso, tem aquela cantiga, claro. É nosso até morrer, não sei o quê. E depois eu vejo aquilo e é uma tristeza. Não é só financeiramente que o clube leva grandes pranchadas, mas é a vergonha de ver fazerem aquilo. Mas lembro que havia... Eu apanhei o Benfica numa altura boa, ia a começar a quebrar. Depois, a seguir, ainda foi pior. Depois, o Benfica ainda foi... Eu lembro que eu depois estava em Setúbal, que eu depois vou para o Porto, e depois fui emprestado à Vitória de Setúbal, e nós ganhámos ao Benfica no Bonfim,
E o Benfica, acho que nesse ano, não sei se ficou em sexto, uma coisa Sim, houve um ano que ficou. E impensável. no ano seguinte ficou em quarto. Portanto, por 2 anos seguidos não foi à Europa, o que é... É uma coisa assustadora, mas eu não apanhei essa fase, felizmente. Mas era espetacular. Mas sabes uma coisa que eu só me apercebi muito mais tarde, e digo o conselho que eu dou ao meu filho sempre, é desfruta e diverte. Claro. Eu não desfrutei. Porque estava sempre tenso. Sempre focado e ganhar, e estava sempre focado na tarefa e não desfrutava. É uma confissão. Claro. Tenho essa preocupação com o meu filho, que joga futebol, Sei, que é ele de se divertir e desfrutar. Yeah. Porque eu não desfrutei. Estou sempre a pensar no mais à frente, e não vivo muito o presente. Okay. E qual foi o teu maior aperto no Benfica? De adeptos sair do estádio? Nunca tive. Não? Zero. Okay. E andavam, e aquilo Pois, era rédea e solta. Então não me lembro disso. Aquilo era espetacular. Era lindo. Aliás, e com a comunicação social também. Eu tinha depois tinha alguns jornalistas que tinham um ou dois, tinham um ódio de estimação por mim, não sei porquê. Culpavam-me de golos que eu já não estava em campo. Eu lembro de uma vez que vamos jogar com os Salgueiros à Maia, sofremos eu com o Mário Wilson, eu era miúdo, portanto normalmente quando as coisas não estavam bem, eu saía o Dimas baixava e entrava o outro. E nesse jogo estamos a perder 1-0, ao intervalo o Mário Wilson tira-me. E eles fazem o 2-0 já na segunda parte, já tinha o banho tomado. E esse jornalista escreveu, a Pedro Henriques esteve nos 2 golos, e disse, este gajo está maluco. Estava não havia grandes beberetes na Maia, e fui abordei-o. Fui diretamente ter com ele, não amissei nada. Você tem alguma coisa contra mim? Porque cada vez que eu jogo, você faz críticas que não têm nada a ver com o jogo, tipo dizer que é sei lá, horrível, deprimente. Só falei, passa bem, passa mal. E cheguei a culpar-me de gols que eu não estou em campo. Eu, não, pelo contrário, tenho muita estima por ti. Eu disse, pronto. Mas nunca tive nenhum problema. Lembro-me de grandes massas humanas quando foi o campeonato, foi em Barcelos, foi com o Gil Vicente em Braga. Eu estreio-me no Benfica, jogo aqueles foram, sei lá, 13 ou 15 minutos mais deliciosos, se calhar, da minha vida. E o Benfica é campeão aí. É aquela história que o Tony depois desabafa essa invasão de campo, que estava cheia de adeptos do Benfica. E depois vimos para baixo no autocarro e não havia nada disto, não é? O autocarro passava por baixo da segunda circular e tinhas aquela praça toda. O autocarro não conseguia andar, parou debaixo da segunda circular, não dava. Então tivemos que sair do autocarro e furar pelo meio dos adeptos todos. E era espetacular. Isso é que era eu achava aquilo delicioso. Claro. Como a história dos batedores, também achava delicioso. Lembro-me também quando foi da Taça de Portugal, do Very Light. A taça não foi entregue, obviamente, depois foi no Estádio da Luz, mas o caminho, nós passamos ali, não sei se é Crela ou Crilo, baralho sempre ali ao pé do bairro da Boa Vista. Sim. E a indianagem, que eu chamo adeptos mais fervorosos, e ocuparam a via rápida. O autocarro teve que parar e eles todos ali à palmada ao autocarro. Lembro-me dessas molduras humanas mais fortes, assim, fora do estádio. Sim. Tu, Bolonense, apanhas que jogadores? Em que fase é que estás? Eu faço a formação no Bolonenses. Quando era antes miúdo, do Benfica. Sim. Eu era miúdo e ia ver o Chiquinho e o Mladenov e o João Mário, o Baidec e essas equipas todas do Marinho, e depois vou apanhar o Chiquinho Conde em Setúbal, meu colega, e vou apanhar como treinador o Marinho Pérez. Marinho Pérez era um espetacular. Era um tinha descontraído. Tinha o polícia, que era o Nené, que era o mais exigente. O Marinho era e tinha uma ideia de jogo extraordinária, aquela história dos alas a vir por dentro, os laterais a passar, e funcionava muito bem. Tivemos 2 épocas de grande qualidade. Olha, baliza Marco Aurélio, bom guarda-redes. Tinha umas pegas que eu estava sempre a resmungar, portanto não se admirem que eu agora, quando esteja também a resmungar, porque eu nasci a resmungar, acho eu. É Marco Aurélio. O primeiro ano era o Cabral, lateral direito. Depois foi o Lito no ano a seguir, que o Cabral acho que saiu para o Benfica. Sim, Benfica. O Wilson Filgueira. Okay. Eu. Depois houve um ano que era o Tuque e o Kleber, que era central, que o Marinho tinha trazido, mas como não dava para tirar nenhum dos centrais, jogou a médio. Depois no ano a seguir foi o Marreco, o Marco Paulo. Depois tínhamos o Verona, o Guga, o Eliel, um ponta de grande qualidade. Sim. Marcou 2 gols ao Porto uma vez, não foi? Sim. Isso porque eu fiz de lá 2 anos. Estou aqui a misturar. Também tínhamos o Marcão, ponta de lança, César Peixoto, depois no ano a seguir, o Neca,
o Rui Duarte, treinador do Braga, que Sim. era também É lá. miúdo, mas Boa. não jogava não jogava assim porque a equipa era muito boa. Fizemos, talvez tenham sido os 2 anos mais prazerosos em termos de jogar. Portanto, não havia vez do Restelo aí. Havia, mas nós ganhávamos. Pois. Havia, mas treinar com aquela vista para o Tejo, Claro. com aquele, Maravilha. o estádio do Restelo, maravilhoso. Era delicioso. Fizemos, olha, limpámos o Sporting tinha arrancado em grande com o gol do Nicolai, tinha ganho ao Porto, chegou ali ao Restelo, 3-0. levaram 3 batatas, O falharam Nicolai penalti. falhou um penalti. Sim, e Defendeu nós uma a seguir. O Marinho Pérez foi expulso. Sim, o Marinho era uma Foi ver o peça. jogo para a bancada. O Marinho era uma peça. Uma vez lembro de uma garrafa, de tirar uma garrafa, ele deixou-se cair. Ei, homem, deixe-se disso, pelo amor de Deus. Mas ele era muito, muito engraçado. Havia sempre o Nené, para o treino, trazia o bolo de fubá. Ei, que maravilha, com o cafezinho. Era? Estava aqui. O Porto também levou 3 lá, quando o Mourinho entra. E o Benfica não levou também, porque entretanto ficámos com 2 a menos, porque o Filgueira estava lesionado. Eu no lance com o Miguel levo uma joelhada, tenho que sair, e já não podíamos fazer substituições, ficou 1-1, porque nós éramos meninos com 11, nada de arbitragem, tudo certo. Claro. Nós com 11 limpávamos o Benfica também em casa, Pô, jogávamos mesmo bem. porquê essa postura em casa? Era uma indicação de Marinho Pérez? É diferente, jogar em casa é uma coisa que eu não consegui ainda entender. Só houve, quer dizer, agora equipas como o Real Madrid, como o Liverpool, como o City, mas durante muitos anos eu só conseguia ver, por exemplo, o Porto do Mourinho, jogava em casa. Lembro que ele empatou com os gregos no Dragão, já era Dragão, acho Não eu, perdeu? não sei. Perdeu Não e perdeu vai lá, ganhar como 2-0. se estivesse a jogar, chegou, pumba, mandou e acabou a conversa. E eu assim, pá, a relva é verde. Porque é que as coisas... Mas é uma diferença grande. É. Eu vou Daí dizer, a por exemplo, perguntar, não é? Porquê? não sei Porque explicar. o Bolonenses em casa era uma coisa e outra. Galvanizávamos os adeptos, não eram muitos, mas eram interessantes, e era a nossa casa. E portanto era diferente, entrávamos com outra qualidade. Mas fazíamos noutros campos também. Fomos ao Varzim e também demos um resultado interessante. Não foi o hat-trick do Filgueira. Fifi, sim, do Fefe. Na primeira parte, ainda por cima. Sim, depois desligaram a luz, uma vergonha. Foi. A luz foi-se abaixo, eu peguei-me lá com eles. Cada vez agora, desliga agora a luz. Sim, o Filgueira fez 3 golos, sim. Nós andávamos... Foram 2 anos que em termos desportivos foram muito bons. E em Setúbal, a qualidade dos adeptos, como é que era? Eu nunca tive nenhum problema, nenhum. Não, porque eles são muito fervorosos, Sim, né? Em Setúbal tem sim, desde essa... que não, por exemplo, este ano esteve ali, eu não chamo adeptos, porque uma coisa é adeptos, chamar não, aquela história, eu acho sempre uma vergonha, porque imagina, tu estás a fazer um programa de rádio, enganas-te, e vem ali alguém ao fim e chama-te nomes porque tu te enganaste, porque tu fizeste, Sim. mas no futebol não há Percebo. isso. No futebol, fizeste mal o teu trabalho, podes ser insultado, e mais, que agora há o culto dos clubes, que não devem trabalhar com nenhum psicólogo, certamente, que é o culto, tu jogaste mal, perdeste, ainda tens que ser enxovalhado. É tipo, não sei se naqueles países mais muçulmanos, mas mais rígidos, tens de levar chibatadas ainda, Yeah. que é uma coisa que, mas isto cabe na cabeça de alguém. Isto é uma tortura, os jogadores vão lá, agradecem, ou se fazem, levantou a mão, que eu acho que não têm pedido desculpa, levantou a mão, porque ninguém fica mais chateado que o jogador de perder. Imagino. Mas desenganem-se os adeptos. Mas sobre essa questão, nunca tive nenhum problema com adeptos, nenhum. Eu era muito... Talvez também tinha a minha forma de jogar, que eu só não dava o que não podia, e portanto sempre fui acarinhado, nunca fui apertado, nunca fui insultado também. Agora sou insultado. Agora é que Agora sim. Agora é que és como Ainda por cima com as comentador. para já não havia redes sociais. Agora sou insultado, ameaçado. E tu davas entrevistas de quê? De quando o Rei fazia anos, não? Não, olha, lembro de ir a uma vez, eu não sei se apanhei o teu pai. Eu lembro uma vez, deve ter para aqui, no Belenenses, nessa altura do Belenenses, e agora olho, ponho-me a olhar e a minha mulher ri-se assim. Tu falas naturalmente e ali está, pá, eu ali tinha, sei lá, 20 anos, uma coisa assim, em Setúbal também. Tinha 20 e tal anos, é diferente. Fui uma vez ao Domingo Desportivo, sim. Eu depois se encontrar aqui... Mas porquê? Porquê que foste convidado? Foi o Belenenses, ganhámos... Foi nesse ano, ou num dos 2 anos do Belenenses fui convidado, porque nós estávamos a fazer uma época boa, Sim. e convidaram-me para ir. E? E foi bom. Estavas calmo? Estava, mas não é como agora é...
bar aberto. Agora é Antes a é minha que é- vida, que não era a minha vida, mas falava. Porque eu sempre sempre tive pais que achavam que as pessoas deviam falar e Claro, claro. aquela história de quem diz a verdade não merece castigo. Pronto, foi assim a minha história na Sport TV, começou assim, com dizer a verdade. Um assunto que era uma coisa que não acontece agora, que é o ordenados em atraso dos jogadores de futebol. Exato. Nunca ouviram falar sobre isso recentemente. E no Vitória de Setúbal, uma conferência de imprensa, depois de ter feito o golo que ele voltou a levar o Vitória de Setúbal às competições europeias. Já foi? Sim, Marcado. ganhámos em casa a Académica, com o Carlos Cardoso fomos à Europa, depois empatámos com a Roma 7-0. Lembro. Mas Eu tenho uma 1 a história. 0 do Maqui, não é? Sim, No bom mas fim. ganhámos em casa. Isso é que é importante. E eu vou contar aqui uma história. Na altura, pronto, os jogadores de futebol, cada um faz os seus investimentos. O meu pai dizia-me: pá, tens de comprar o dinheiro no banco, não dá nada, tens de comprar uma casa. Então andámos a ver no Algarve, eu fui comprar uma casa que ainda estava em construção. E não era um pareteiro, o capataz lá do homem era benfiquista. Criámos ali uma relação, porque depois os materiais eu tinha que os escolher e tudo mais. E então eu jogava em Setúbal e depois deve ter sido a seguir a isso e venho cá abaixo e ele escreve na minha casa na parede: Avenida de Roma número 7. E eu, engraçadinho. Mas ele era porreiro, ele veio aquilo na boa, achei engraçado ele escrever na parede da minha casa, no tijolo, Avenida de Roma número 7. Ora, o que é que aconteceu na eliminatória a seguir? O Benfica leva um cabaz do Celta. Ok. E eu venho para baixo e digo: olha, agora escreves aí Avenida de Vigo, número 7. Estás a ver? Não se deve. Quem ri por último ri melhor. Tenho esse episódio. Jogaste em Roma? Joguei. Pá, não dava. Primeiro, é um bocadinho, olhando para o que aconteceu, nós jogávamos sempre. Nós tínhamos perdido um jogador extraordinário que era muito influente na nossa equipa, que era o Tonhito, que tinha ido para o Sporting. Portanto, aquela nossa equipa nesse ano não era a mesma coisa da anterior. Mas nós jogávamos sempre em 4-4-2. E o Carlos Cardoso lembrou-se de jogar em 3-5-2. Os treinadores às vezes têm essas coisas. Nunca tínhamos treinado aquilo. E chegámos lá, a equipa deles era fraquinha. Cafu, Candelá, Aldair, o Totti acho que não jogou esse jogo, era o Candelá, era o Del Vecchio. Del Vecchio. O Montella, não? Montella, Alenichev. Que marcou 3 golos. Jesus, eles vinham de todo lado. E depois, sabes que houve jogadores, isto acontece muito, quando estás desorganizado, ficas na zona, não pegas ninguém, ficas ali. E o facto de teres 5 defesas, pensas que tens muitos e não tens. Eles vinham de todo lado. Tinha um médio brasileiro de grande qualidade, não me lembro agora o nome dele. O Assunção. Marcos Assunção, não? Pá, aquilo era... De um lado chovia, do outro era um trovoada, depois era granizo, eles vinham de todo lado. E nós não vimos nada deles. A nossa preparação para o jogo da Roma, eles sabiam o nosso nome. Eu sabia porque via na televisão, mas não foi a equipa técnica que disse: olha, eles jogam assim, eles fazem. Claro. Nós nada, zero. Não fizemos nada. Pronto, vamos, certo. E cá? Cá Porquê ganhámos 1-0? 1-0. Mas porquê? Porque o Capello, essa Roma é campeã, Itália. É. O Capello gera a equipa, Ok. mas joga um ponta de lança deles, o Fábio Júnior, que só ele sozinho tinha custado não sei quantos milhões. Mas tinham bons jogadores, mas já estavam apurados, vieram jogar mais descontraídos e perderam. Nakata, não? Não é da Roma, dessa Roma? Não me lembro. Ok. E tu marcaste quem nesse dia, O lembras? Cafu. E? Correu bem, não correu mal. Não foi o Cafu que deu cabo daquilo. Foi o Alenichev, que depois veio para o Porto, Sim. o Montella, o Del Vecchio, esses 3 índios, e o Candelá, e Jesus. E vêm eles. Há uma fotografia que estou eu, o Mamed e o Hélio, assim, depois de um golo, e estávamos tipo, quantos há? Aquilo era... Eu lembro do Carlos Cardoso, num lance com o Cafu, que ele faz falta sobre mim, só me parava em falta a brincar, e que eu fico no chão, mas não estava lesionado, tipo, para parar um bocadinho aquele Yeah. combate, que estávamos nas cordas, e eu lembro do Carlos Cardoso a dizer: fica no chão, e eu fico no chão, eu te levar uma tarefa, não ficar nada no chão, é só um bocadinho e vamos embora, siga. E pronto, e assim foi essa história, mas foi uma experiência interessante. Claro. É a tua estreia europeia, não? Já Não, tinhas eu tinha feito? jogado para o Benfica, Com quem? já, Lirse, talvez. Tá bem. Sim. Eu joguei Até jogaste com o Bayern, não, também? em casa, há uma fotografia de mim atrás do Klinsmann. Boa. Olha. Mas que não era eu que tinha que marcar, mas eu tentei, só que ele ia a descer e a passada dele é impressionante. Começámos a ganhar 1-0. Gol do Valve, não foi?
Sim. e depois eles acabaram connosco. Mas tinha uma equipa espetacular. Eu não sei se não são os que ganham a taça UEFA esse ano. São. Ganha. Ao Bordeaux. Joguei com o Bayern cá, mas nós lá já tínhamos levado e eu não joguei, fiquei no banco. A minha estreia nas competições europeias é no banco, é com o Hajduk Split. Liga dos Campeões, primeiro ano. Sim. Aí foi o Anderlecht, eu fui convocado 2 vezes, e aquilo era uma maravilha, que era a primeira vez que era o ponto, que o prémio era o ponto. Esses 2 empates, eu não ganhava muito nessa altura. Pegava bem o ponto? Sim, não me lembro quanto, mas era bom, era ótimo. E era pago na hora, como é que é? Já agora? Eu acho que não, vinha no ordenado, tipo, vinha as convocatórias que tinhas e tinhas o prémio. Era assim que funcionava. Lembro, não sei se é essa no Lierse, que é quando o Artur Jorge nós viajamos, e o Artur Jorge não viaja, quando teve aquele problema. Não, isso é Split, se não me engano. Não, Split não pode ser. Não pode ser Split porque não pode ser Split. Não sei, estou a dizer a ti. Tenho que ir ver. Também estou com... Tenho que ir ver. Eu acho que é num país, não sei, pode não ser o Lierse ou no Roda ou numa coisa porque o grupo do Hajduk Split também mete Anderlecht. E tu ao dizeres Lierse, não? Anderlecht. Não, e acho que é nessa altura que o Prestrelo diz na rádio, ou diz qualquer coisa, eu não sei se foi ele, se alguém, que os jogadores do Benfica estavam reunidos por causa do prémio de jogo, não queriam jogar. E pronto. E foi o Filipovic, não é? Era o Filipovic e o Neca. O Neca era a dupla. E o Nené. Também era o Nené? O Nené fazia parte da equipa técnica do Artur Jorge. Ok. Nós levávamos Lembro-me, nós íamos para a Suíça na pré-época. Primeiro foi... Não havia regras alimentares naquele meu primeiro ano com o Tony. Se eu visse o jantar na véspera do jogo e a ceia, tu dizes, estes tipos são romanos. De repente o Artur Jorge na pré-época vem com aquelas ideias que até para a época eram deslocadas, mas faziam todo o sentido, que era um bocado de restrição alimentar, no sentido de aqui a malta compensa mais. Havia ali malta que tinha aqueles vícios de alimentação e houve levantamentos de rancho e tudo. E o Bernardo Vasconcelos doido, porque ele não queria pôr batatas, não queria não sei o quê. Eu não piava, eu ficava sossegadinho, ou seguia os outros, mas corríamos 1 hora a correr. O Filipovic até tinha que usar aquelas meias de descanso, por causa da minha avó, para com as dores nos gêmeos, saltos, e depois diziam, deixa beber água. Não, água só no fim. Água no fim porquê? Bem, se alguém hoje ouvisse, não se pode hidratar os jogadores durante 1 hora, só no fim tens que ir até são ao limite. Filosofias completamente Essas coisas, o treino evoluiu muito, é extraordinário. O treino e a nutrição, eu tenho perguntado aos jogadores, que agora quando vou do show de bola e estou com eles e pergunto, quando vejo agora as condições e o conhecimento que têm da nutrição e do treino, se houvesse, mas isso não se pode voltar para trás. Aquele tipo de jogadores com o conhecimento que há hoje, podia ser uma coisa, com adeptos, com uma cultura desportiva melhor na altura, acho que as coisas tinham sido espetaculares, ainda mais. Quais foram as diferenças Artur Jorge Benfica e Académica? Um homem completamente diferente. Muito mais próximo, na Académica. Os treinos eram iguais. E depois aquela história, não percas essa bola, não podes perder essa bola. Vamos correr mais um bocadinho, todos podem correr mais um bocadinho. Eu lembro-me sempre de dizer as palestras. Ele no Benfica, o Isias pode correr mais um bocadinho, o João Pinto pode correr mais um bocadinho. Era sempre essa conversa, mas era mais próximo. Mas ficou pouco tempo na Académica, porque a Académica era um clube assim, não sei se ainda é ou não, que era assim um bocadinho, era especial. Pouco organizado, era assim, havia sempre caldinhos. Sim. E ele fartou-se e foi-se embora. Claro. Última pergunta, que tem a ver com o Setúbal. Vitória 3, Serpa 2, esta época, janeiro de 2024. Onde é que estavas? Estavas no estádio a ver o gol do teu filho? Eu não sei se estava, porque eu sofro imenso a ver os jogos do meu filho. E já lhe disse a ele, olha, eu só vou ver alguns. Os outros eu vejo... Eu acho que não vi... Eu vi na televisão. Como é que soubeste do gol? Não, porque aparece logo... Não, no Instagram do Vitória Setúbal eles metem os golos. Há uma coisa, eu vou deixar-lhes aqui o recado, esta história do gol do adversário não. Metam o nome do adversário, já basta na Primeira Liga quando eles... aparece assim? Aparece, se calhar é porque está não tem lógica. Está, não sei, o post, se aquilo já está preparado e só metem... Okay. Mas personalizem um bocadinho, metam o nome, não tem mal, não constipa, não se pega, não tem problema. Mas sofro imenso. E ainda esta semana perguntei ao Zé Carlos, que tem um filho jogador de futebol, o Filipe,
Disse, pá, Zé, como é que tu consegues? Ele disse, pá, ao início é muito difícil, mas depois tu habituas-te. Custa-me aquilo, nos jogos eu não sofri dos meus jogos, mas ver os jogos do meu filho é muito difícil para mim. Portanto, às vezes o que eu Seja digo estádio ou televisão. é igual. Ok. Até depois do jogo acontecer. E olha, eu vou ver alguns. Também, como trabalho ao fim de semana, muitas vezes não dá para ver. E é um descanso para mim, mas eu vejo sempre que é possível, porque os jogos depois eu dou no Facebook do Vitória de Setúbal, sempre que é possível, eu sempre que dá, há registro, eu vou ver o jogo até para lhe dizer o que é que eu acho que ele fez bem, o que é que eu acho que eu fiz mal. Que ele fez mal, no sentido da evolução. Claro. Sempre. Eu tenho um defeito, mas já o meu pai se calhar fazia-me isso a mim, que era, eu sou, no meu trabalho, que eu estou sempre a dizer mal, eu sou muito crítico, eu estou aqui e se calhar estou a dizer o que é que nesta sala não está bem. Que este microfone não está bem, aquilo não está bem. O que está bem, para mim está certo, não é preciso perder tempo com isso. E faço isso no meu trabalho, mas fazia isso com o meu filho. E uma vez em conversa com um psicólogo, ele disse-me, pá, não podes fazer isso. No máximo, um feedback negativo. Tu és maluco, que eu não consigo fazer isso, como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas? Pedro, uma e a linha B, mais nada. E eu tenho conseguido fazer isso. Boa. Estou a aprender, já vou fazer quase 50 anos e estou a aprender alguma coisa que é uma coisa muito importante. E deixo aqui esta mensagem para os pais. Não sejam mentirosos, não digam, espetacular, és o maior, isso não é nada. Mas também, se virem 7 erros, falem só num. Guardem os outros, porque ele vai repetir. Eu estou sempre a ler coisas de malta interessante, que o futebol é um jogo de erros. E o Cruyff também dizia essas questões. Sim. E eu estou sempre à procura do erro no meu trabalho. Se avaliações positivas ou negativas, mas tenho essa dificuldade na gestão e prefiro às vezes ver o jogo depois. Mas mesmo vendo o jogo depois, se ele comete um erro, eu disse, E quando foi o golo? Fica todo contente. Também disseste? Não, eu lembro de uma vez, estava a ver um jogo da taça, que estava a ver no quarto, e o meu filho mais pequeno, tenho um filho mais pequeno, que monopoliza a televisão da sala. Compreendo. E eu estava no quarto a ver o jogo dele. Eu acho que, não sei se é coleções, se é como na Fiel, que ele comete um erro e dá golo. E eu do quarto mandei uma asneira daquelas. Uau! E o meu filho mais pequeno veio com pai, disseste uma asneira. Disse, ei, tens razão, filho. Foi o mano que fez aqui uma asneira, mas já passou. E pronto, e depois, nesse erro, ele depois faz um jogo muito bom e disse-lhe isso. Cometeste um erro, mas o mais importante que isto é que a seguir esse erro conseguiste fazer, que é assim. Os erros fazem parte do jogo. O erro que tu cometeste foi por teres feito isto ou feito aquilo. Da próxima vez já sabes, mas isto não fica lá tudo guardado. Mas mesmo que o jogo tenha acontecido, eu vejo, por exemplo, eles foram ganhar agora ao Bom Carapachense, que é uma coisa que ainda há equipas a jogar no sintético. Mesmo equipas que têm relevados à disposição jogam no sintético para tirar vantagem disso. Claro, infelizmente. Sim, não é uma Carapachense, acho, mas por exemplo, Lusitânia, eu sei, porque no meu tempo de Santa Clara eu fui fazer um jogo onde o Lusitânia jogou com o Benfica e jogam no sintético. Pronto, não, eu percebo porque, mas acho que é um desrespeito pelo jogo. E não consegui ver o jogo, mas estou ali, vou ver, vou ao Instagram ou não vou? Vou ao Instagram e não vou. Então ando ali a sofrer um bocadinho, depois fazer um golo, 2 golos, depois os outros empatam, e pronto, empataram, aquilo agora vai ser um sofrimento até ao fim e tenho que me afastar um bocado do telefone. É isto. E o teu pai também era assim contigo? Ia ver os teus jogos? E os meus pais, eu não vou, os meus pais e a minha mãe iam ver tudo. Só nos treinos, fora não. Também? Tudo. Foram a campeonato, foram à Inglaterra, iam a todo lado. À Austrália não foram. À Venezuela também não, mas na Europa iam a todo lado. Grande dedicação. Iam a todo lado. A minha mãe sofria imenso, eu achava aquilo ridículo. E agora sofre agora sofre com o neto também. Pois. Não vê, alguns não vê, não quer ver. E eu percebo. E agora nesta fase da subida, ainda por cima. Bem, se a Vitória for ao Jamor, como é que vai ser? Eu vou ver. Claro. Eu vou ver. Quer dizer, eu estou aqui a dizer que é tranquilo, não vai ser. Se calhar tenho que tomar uma bomba qualquer para ver o jogo sossegado. Mas custou-me um bocado da época passada, porque ele era júnior e estava a jogar pela equipa. Ele jogou naqueles 5-1 ao Valença, ou 5-0. Fui ver esse jogo. Jogou. Aí. Jogou.
E marcou, não? Vais-me Não, dizer não, agora. não. É que o Vitória nesse dia marcou 2 ou 3 golos assim. Sim, extraordinário. Espetacular. O Bolonense já estava qualificado apurado ou Sim, qualquer e o coisa. Vitória estava a lutar para não descer, Para não mas depois descer, acabou por depois descer. acabou por descer Sim. Foi. nos últimos 5 minutos de jogo em casa. Exatamente. Com Porque o Sporting B Não, também não já foi. aí começaram a ganhar, e depois acho que perderam ou empataram. Mas não é Naval, como é que se chama? Oliveira do Hospital, eu sei que é para ali. Estavam a ganhar 2-0, era o que suficiente, porque era a diferença de golos, e acabaram por. E custou-lhe. Era um miúdo, ele era júnior ainda, estava a jogar pelos séniores, mas depois ao fim chamei, ele estava a chorar, e vi ali a avedação, e disse-lhe: Olha, às vezes nas coisas boas, nas coisas más, vêm coisas muito boas. A primeira vez que vim para o Vitória de Setúbal foi essa do Abel Braga. Eu desci de divisão, chorei, e depois regressei ao Benfica e acabei por jogar. Ele continua no Vitória de Setúbal, as coisas estão a correr bem. Mas pronto, custa-me sempre muito. Não me custa ver jogo nenhum, seja do Benfica, Porto ou Sport, é-me igual. Sofro às vezes nas competições europeias. Eu lembro-me, eu jogava na Académica, fica aqui esta confissão, eu jogava na Académica e fui ver, pedi autorização para ir ver o Porto com o Mónaco, a final da Liga dos Campeões. Eu fui ver. E estava, o convite que me deram, estava no lado da malta do Mónaco. Eles são sossegadinhos, não era esse o problema. Mas eu dei por mim as pernas a tremer. Disse, pô, estás maluco? Isso não tens nada a ver com o jogo. E estava nervoso, nessa altura, para que o Porto ganhasse. Era o Porto do Mourinho, estava lá o César Peixoto, que tinha jogado comigo, claro. mas não foi ele que me arranjou o bilhete. Foi fora desse circuito do futebol. E estava a sofrer no estádio. Também já fui a 2 finais, fui a essa final do... Fui à final, fui ver a final com o Sporting, também sofri com os russos, perderam em casa. Sim. Sofri nesse jogo do Porto e sofri nas 2 finais que o Benfica perdeu. Portanto, em Amsterdão e Turim. Sim. 2 anos seguidos. Nesses 3 melões, portanto 2 do Benfica e 1 do Sporting, e uma gargalhada com a vitória do Porto. Pô. Em Gelsenkirchen. Tens que reverter isso, essa desvantagem. Por falar em Porto, tiveste uma passagem muito, muito breve pelo Porto. Quem é que falou contigo para ir para o Porto? E como é que se processava uma transferência de alguém que era de uma equipa grande para ir para outra? Foi, assim, eu estava-te a contar a história de eu ter sido operado e passei de indispensável para dispensado. E porque tinham saído nos jornais, tinham aquelas listas, parecidos mais procurados, a FBI eram os dispensados da próxima época. Eu nunca apareci em nenhuma lista. Há uma vez que apareço na lista e estava a recuperar à pressa para jogar uma final, e fui ter com o Tony. É outras coisas que eu nunca perguntei, se calhar agora quando apanhar as pessoas vou perguntar. Fui falar com o Tony e disse-lhe: mas onde é que é recuperar à pressa para jogar uma final? E vocês vão-me dispensar. Pá, Pedro, não ligues isso é mentira, é mentira. Acaba a época, eu não consegui jogar a final da taça, e ele chama-me, começa com aquela conversa, a enrolar, e eu assim, olha, não fui eu, pá, mas o mister meteu o teu nome. Disse, olha, eu não vou ser emprestado a mais ninguém, se eu tiver que deixar de jogar futebol, deixo, vou estudar outra vez, não tem problema, mas eu não... E lá eu convenci a rescindir o contrato, eu tinha mais 1 ano de contrato, eu abdiquei do que tinha, mas não, era para ir para a Inglaterra, para o Portsmouth. Então eu ia com o Manuel Barbosa, com o filho, Manuel Barbosa e mais não sei quantos intermediários, lá fui para Portsmouth, e chego lá, quando chego ao Portsmouth, eles, a equipa não treinava assim, que eu treinasse no outro dia, e o Portsmouth estava na 2ª divisão, pagavam, era uma barbaridade, e o Manuel Barbosa liga para o filho, e o filho passa-me o telefone, e diz, estás aí ao pé de alguém? Diz, todo, o seu filho, afasta-te. E eu, mas ao seu filho, afasta-te de todos, vais para o Porto. Vais para o Porto, sim, Peter Costa falou comigo, vais para o Porto. Apanha o avião, faz a mala e vais para cima. E foi assim. Nem sequer treinaste no dia seguinte, então? Não fiz nenhum treino e vim-me embora. No avião, campeão, com peito. Era um peito de águia ainda, mas queria virar dragão. E assim foi. Mas cheguei já tarde, né? Porque isto entretanto já tinha começado a época. E o Oliveira não contava comigo. Era o António Oliveira. Quem escolheu foi o presidente que escolheu. E eu cheguei já tarde, portanto, tinha Fernando Mendes, Rui Jorge, Kennedy, Paulinho Santos ainda jogava lateral, e eu acho que ele até meteu o André, que era adjunto à minha frente, se fosse preciso. Eu não jogava. Fui perguntar uma vez ao Oliveira o que é que ele achava que eu devia melhorar, porque os meus colegas diziam que eu trabalhava bem, que estava bem.
Portanto, mas eu tinha era que agradar ao treinador e ele disse, não, pá, gosto muito do teu trabalho, estás a trabalhar muito bem, mas tenho que ter cuidado para não te queimar. Vejo do Benfica e eu, quando ele disse isto, eu tenho que vir embora. E fui para a Vitória de Setúbal, emprestado 1 ano, 2 anos, depois rescindi e segui a minha vida. Fui muito bem tratado, mas não jogava. E eu Vivias no Porto mesmo? Sim, na cidade. Morava perto do estádio, não me lembro, mas morava no centro da cidade. Era chamado para o banco algumas vezes? Nunca fui convocado. Só fiz 2 jogos particulares, a inauguração de uma eliminação qualquer, não me lembro. Não. E desse Porto, quem é que era assim a grande? Eram todos, é uma equipa extraordinária. Que é o Jardel, Arthur, Zovic, Drolovic, Sérgio Conceição. Na baliza não era assim tão forte, mas tinha o Correia. Quem é que tinha? Que o Wozniak, Eriksen, Sim, esses. Tinha centrais Jorge Costa, Aloísio, Lula, anda maluco. É? E depois eram os laterais esquerdos que já disse. Fernando Mendes, esqueci-me do Fernando Mendes. Não. Foi o primeiro que disseste. O meio campo, quem é que jogava no meio campo? Jogava o Paulinho e mais Barroso, o Zovic, o Barroso também lá estava. Era uma equipa, o Jardel, não sei se já falei no Jardel, esse jovem. Era uma equipa de grande qualidade. Costumavas apanhá-lo como adversário ao Jardel? Sim, apanhei-me na ponta de lança. Depois apanhei o Jardel no Sporting. E no Porto também. Quando estava na Vitória de Setúbal, cheguei a jogar contra o Porto. Quando já não estava vinculado contratualmente. Porque as regras em Portugal vão mudando. Mas podes, depois não podes. É aquela, à portuguesa. Mas o Jardel era um jogador extraordinário. No fim do treino ficava a fazer cruzamentos. E o Drolovic, o Sérgio, a fazer cruzamentos. O Arthur também. E ele era impressionante. Cabeça de lado direito, lado esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Impressionante. Com guarda-redes? Sim. Mas era espetacular vê-lo a finalizar. Portanto, as pessoas diziam que ele era tosco, ele não era nada tosco. Ele era muito grande e articular aquilo tudo em movimento, mas ele fez grandes golos, era cada pontapés, à meia volta. Tinha aquela felicidade, lembro-me uma vez, no jogo da Liga dos Campeões, que ele remata, a bola bate no poste, e se fosse eu, ela batia no poste e ia para o lado. Ele bateu no poste e foi ter com ele outra vez e ele toma, saco. Era impressionante. O que ele fez no Porto e o que ele fez no Sporting foi impressionante. É uma pena que ele se tenha perdido, não só no futebol, mas na vida. Sim. Mas pronto, é mesmo assim. Qual foi o teu último jogo de carreira, lembras? Lembro-me. E eu não sabia que era o último. Na académica eu tive muitos problemas com eles por causa das lesões. E no último ano, é a terceira jornada com o Benfica. A terceira jornada em setembro de 2004. Nós perdemos, acho que foi um gol do Roger, um grande gol. Eu, de repente, num lance qualquer, começa-me a doer o joelho outra vez, ou tal. Foram 4 operações. Dores terríveis, não conseguia. Tive que sair e depois não me deixaram vir recuperar onde normalmente eu recuperava, com o António Gaspar. Prenderam. Não deixaram porquê? Mentalidade tacanha. Mas no ano anterior tinham permitido. Eu vim, fiz a minha cirurgia, recuperei, ainda fui jogar e acabei a época a jogar bem. Naquela altura tinha um fisiatra novo que queria mostrar serviço, tinha sangue na guelra e pronto. E tive uma discussão tremenda com ele, porque eu disse, olha, porque eles marcavam tratamentos a horas para eu não poder sair e vir a Lisboa. E disse, Lisboa não é por nada, é porque eu sou de Lisboa e são as pessoas que me operaram já 3 vezes. Claro. E correu bem. E ele, não, mas não pode ser. E eu disse, olha, você está a fazer isto porque é o meu joelho. Se eu tivesse um cancro, você borrava-se todo e deixava, até me empurrar, até me levava lá. Você não queria ter o menino nas mãos. Como é um joelho, o mais que pode acontecer é eu deixar de jogar, estar armado em campeão. Chegou uma altura que eu chutei o balde e fui. Depois meteram-me um processo disciplinar, não joguei mais. Acabei a carreira assim. Portanto, nos 2 anos seguintes eu não quis mais nada com futebol. Eu nem via jogos de futebol. Até que fui chamado para a Sport TV, convidado para um programa, o Fórum, que a malta ligava para lá, e o tema era ordenados em atraso. E eu cheguei lá, Pedro, tal. Depois chamaram-me outra vez para outro programa, gostaram e convidaram-me se eu queria fazer com regularidade, e já lá vão 17 aninhos. Já? Pois é. Tens mais 1000 jogos na boa, não é? Não faço ideia. Não aponto nada. Mas tenho muitos programas de todos os dias. Pronto, é a minha vida. Tem uma coisa boa, que é ficar ligado ao futebol, mas por fora, que é como eu me vejo só. Que foi uma coisa que eu disse para mim mesmo. Só se precisares muito, se não precisares, não te metas nisso. Tem uma coisa que continua a questão dos fins de semana. Eu posso tirar fins de semana, mas o meu trabalho é muito ao fim de semana. E, portanto, eu andei a vida toda desde os 9 anos
não havia fins de semana e fui escolher uma atividade em que não há fins de semana. A atividade é que me escolheu a mim, na verdade. Sim. E é isto. Muito bem. Obrigado, Pedro, Eu é que agradeço. pela tua boa disposição. Desculpa lá se me estiquei aqui um bocado. Nada, não esticaste nada. Pô, não esticaste nada. Foi mais um jogo de palavra. Muito obrigado por nos terem assistido. O Paulo Henrique foi o nosso, foi o nosso convidado de hoje. Para a semana a mais. Entretanto, se quiserem ver este e outros episódios, é só rr.pt, o site da rádio, ou então YouTube e Spotify. Grande abraço e até para a semana.